eu tivesse começando hoje aqui na internet, a primeira coisa que eu faria era entender como o jogo funciona, entender como as pessoas gostam disso aqui. Como que a pessoa ficaria no meu vídeo? Hoje eu consigo falar que eu tenho várias fontes de renda aqui da internet, tirando daqui, mas claro que tem as suas coisas que são melhor, tem as coisas que são melhores, tem as coisas que são mais difíceis, mas todas elas são, assim, por criação de conteúdo. Eu vou te explicar cada uma delas para você entender como tudo aconteceu, tá? Um resumão aqui. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, foi quando eu percebi que eu já sabia, assim, o que as pessoas gostavam, e aí eu fui usando a necessidade das pessoas que estavam ao meu redor e fui criando soluções. E comecei a vender isso em forma de cápsulas. Então, cápsulas é como se fosse assim: eu tenho um problema, eu entrego uma solução. Não entrego várias soluções, um pacote de soluções, não. Eu entrego solução para aquela específica dor ali daquela pessoa. Aquele problema eu pego, resolvo. Beleza. Comecei a vender cápsulas. Começou a dar muito certo, então eu comecei a falar e documentar sobre isso aqui no meu perfil. E aí as coisas foram acontecendo, as pessoas foram perguntando cada vez mais como que eu fazia aquilo, como que eu tinha aquele resultado. E eu peguei tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha aplicado e tinha dado certo, e também ensinei as coisas que eu fiz e que não deu certo. E comecei a deixar disponível para que as pessoas que quisessem aprender comprassem. Só que o negócio foi criando uma proporção tão grande, tão de gigantesca, que eu comecei a ter que contratar pessoas para me ajudar a atender todo mundo que estava chegando para aprender comigo. Que eu fiquei assim, até meia doente com isso, tá? Porque não é fácil lidar com mais de 20.000 mulheres. Então, como meu público era mais feminino e eu tava ali, tinha acabado de ganhar a minha segunda filha, então, assim, acabou que eu comuniquei diretamente com essas pessoas que também estavam passando por coisas parecidas, né? Porque eu contei por que que eu caí nessa questão de trabalhar com a internet. Então a comunicação ficou totalmente voltada para mulheres e essas mulheres começaram a chegar com tudo no meu perfil, começaram a comprar as coisas, começaram a aprender comigo. E aí, beleza, fiz uma fonte de renda, né? Um produto onde eu ensinava tudo que eu tinha feito para conseguir ter resultados na internet. Show. Só que aí eu também comecei a querer emagrecer, querer voltar pro meu corpo de antes, porque até então, né, eu tinha ganhado neném, estava super acima do peso, comecei a falar sobre o meu processo de emagrecimento. A coisa começou a crescer muito mais do que eu imaginava, porque eu simplesmente comecei a compartilhar tudo que eu estava fazendo. Tudo que eu fiz para emagrecer rápido, porque realmente eu tive um emagrecimento muito rápido. Emagrecendo muito rápido, as pessoas começaram a ficar curiosas para saber o que que eu estava fazendo. Então, o que que eu comecei a fazer? Reuni tudo ali que eu fiz pra emagrecer, porque realmente acho que em 2 meses eu perdi 9 quilos e, tipo, isso é muito, sem remédio, realmente só seguindo ali um método que eu juntei, né, de coisas que eu tinha aprendido sobre emagrecer rápido, porque eu consumia muito esse tipo de conteúdo, então eu juntei, fiz meio que um método ali meu, coloquei tudo num pacotinho, coloquei num link disponível, joguei no meu TikTok, tipo, como quem não quer nada, entendeu? E aí um belo dia eu vivendo a minha vida normalmente, acordei e tinha vendido tipo, pá, R$ 3.000 com isso, sabe? Com um e-book explicando tudo que eu tinha feito. Segunda coisa, né? Infoproduto, porém, não era cápsula e nem treinamento longo, era um PDF, tá? Beleza. Aí comecei a compartilhar as coisas que eu usava nesse processo de emagrecimento, que eu usava no meu dia a dia, que eu usava na minha casa de decoração. Por exemplo, a corda. Eu comecei a pular corda e aí dentro desse desafio de emagrecer, por exemplo, eu comentei que eu estava pulando corda todos os dias e coloquei o meu link de afiliada da Shopee na corda. E aí, nas minhas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto nos stories, enfim. E aí, as pessoas começaram a entrar, começaram a comprar. Quem não comprou a corda, ficou navegando na Shopee e comprou outra coisa. Só que, quando você divulga um link seu de afiliado da Shopee, você fica com o cookie, né? A pessoa aceita o cookie ali e fica com o seu cookie salvo ali por 7 dias. Ou seja, se ela comprar, sei lá, a ração pra gata dela, vai cair comissão para você. Durante 7 dias o seu link fica ali, ó, grudado na pessoa. Então, eu consegui tirar R$ 400 só porque eu compartilhei o link da minha corda. Mas não foi porque eu vendi R$ 400 de corda, você entendeu? Eu vendi até coisa pra beija-flor, pra você ter uma noção.
Beleza. Terceira coisa, mercado de afiliados, né? Que é quando você divulga um produto que você está usando ali pelas plataformas de programas de afiliados, como Mercado Livre, Shopee, Amazon, enfim. E também tem o TikTok Shop, mas eu ainda não usei TikTok Shop e também não pretendo usar, porque eu moro em Portugal. Aqui não tem TikTok Shop. Para eu usar, eu teria que usar um VPN. Já tentei, consegui, mas é muita função e daí eu não quero. A outra coisa que eu também, né, fiz para minha fonte de renda é comecei a usar as minhas habilidades como editora, né? Eu edito vídeos, eu roteirizo vídeos, eu crio conteúdo e comecei a vender todas as minhas habilidades e serviços, ou seja, eu já peguei tráfego para fazer para empresas, já peguei consultoria para ensinar tudo o que eu sei para a pessoa aplicar no perfil dela, para que ela possa fazer também e crescer o perfil, crescer o perfil tanto profissional ou da empresa, enfim, se posicionar no mercado dela. Vendi a mentoria também, que é a mesma coisa da consultoria, porém é um processo que eu vou acompanhando a pessoa e vou corrigindo o que a pessoa está fazendo por um tempo maior. Então, vendia em grupo, vendia individual. Então, fazia disso fontes de renda para mim também. E consegui fazer um valor legal, significativo até. Então, quando você começa a perceber que estar aqui pode ser o início da transformação da sua vida, porque você tem um leque gigantesco que você pode explorar e não só uma coisa específica, você começa, tipo, abrir sua cabeça, entendeu? E o último, mas não menos importante, é a criação de conteúdo em si. Então, por exemplo, vídeos que eu subi no meu TikTok, sei lá, um mês atrás, tá viralizando agora. E esse vídeo, ele leva as pessoas a assistirem mais vídeos meus. E aí, isso faz com que eu cresça a minha audiência. E isso faz com que as marcas queiram fechar comigo. Por exemplo, eu faço skincare coreano. Eu uso produtos coreanos no meu skincare. Então, eu tenho parcerias e sou embaixadora de marcas coreanas que enviam produtos da Coreia para mim. Tipo, só para eu gravar vídeo. E eles gostam do meu vídeo, aprovam o meu vídeo e me pagam em dólar para usar o meu vídeo para fazer os anúncios para eles. Então eu não preciso ficar tentando vender os produtos deles porque eles me mandaram e aí eu tentar ganhar uma comissão em cima da venda daqueles produtos como se fosse um mercado de afiliados. Não. Eu tenho parceria com marcas que me pagam para que eu faça vídeos para eles, tá? É parecido ali com o DC, mas não é, porque é um pouquinho diferente o programa, né, dessa marca específica que eu tenho parceria, por exemplo, e eu amo, porque além de eu ganhar produtos que são perfeitos, são muito caros, se fosse para eu comprar, seria muito caro ter tudo que eu tenho hoje, eu ganho ainda em dólar para fazer os vídeos. E cai lá no meu painel e tudo mais, então assim, é outra fonte de renda que eu tenho. Então hoje eu ganho em euro, em real e em dólar. Essas três moedas circulam só porque eu quis botar minha cara aqui. Então, você, por favor, para de ficar com medo e vergonha de aparecer aqui. Porque você tá deixando de ganhar simplesmente porque você tá com medo do que a pessoa mais sem graça da sua vida possa pensar sobre isso. Então, não faz o menor sentido. Esse vídeo é sim para te dar um empurrão e te motivar a gravar vídeo, botar sua cara aqui. Porque aí você vai criar comunidade, as pessoas vão estar aqui porque gostam de você, vão confiar mais fácil em você porque você tá aparecendo, tá mostrando sua vida, entendeu? Mas assim, não precisa mostrar a sua vida. Você não vai, sabe, expor a sua vida. Até porque eu não exponho a minha vida mais. Já cometi esse erro, já, mas já aprendi também e hoje eu não faço isso. Eu venho aqui para falar sobre assim, sobre meus posicionamentos, sobre o que eu gosto, sobre o que eu tô usando, sobre o que eu tô, como que eu tô fazendo em tal coisa, enfim. Gosto muito de dorama, comecei a falar sobre isso também. E isso virou um dos pilares principais do meu conteúdo hoje em dia. Incrível, né? E tenho pessoas que me seguem do mundo inteiro, inteiro de verdade, tá? Que comentam. Vocês podem ver nos meus vídeos, tem comentários em inglês, em espanhol, em idiomas que eu nem sei falar que idioma que é, mas estão aqui. Por quê? Porque
elas gostam do mesmo assunto que eu. E graças à globalização de tradução automática, a gente consegue se unir no mesmo ambiente. E claro que isso conta para as marcas, porque eu falo sobre uma coisa que eu gosto, trago o público, que é o público, a mesma coisa, né? Por exemplo, se a pessoa gosta de cultura asiática, provavelmente ela também vai fazer skincare coreano. E aí, se eu tô falando sobre doramas no meu vídeo, ela também pode gostar do meu vídeo de skincare e pode comprar pelo meu link de afiliado. Ou até que não, mas ela tá ali, tá me dando números, engajamento. Então, isso também conta. Então, assim, pra você entender mais ou menos como funciona, sabe? Então, só para de adiar isso e começa hoje. Espero que meu vídeo tenha te incentivado, tenha te motivado a dar o primeiro passo. É isso, te vejo no próximo vídeo. Beijo!